em nossas vidas. Pai, eu te peço nesta manhã que o Senhor tome esse setor aqui, Senhor, em tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada jovem, cada criança, cada senhor, senhora. Que o Senhor abençoe cada comércio, cada comerciante nesta manhã, cada vida neste local. Que o Senhor possa fazer renovo e que seja notório, Senhor, o teu nome nesta manhã. A palavra do Senhor nesta manhã para os nossos corações se encontra em Isaías 53. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: nós nem mesmo olhávamos para Ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo e fez que ele sofresse o castigo que nós merecemos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos nossos pecados, por pecado do seu povo. Palavra de salvação nesta manhã para o nosso coração. Esse cordeiro mudo que foi levado ao matadouro e não falou uma só palavra, ele era o próprio Cristo Jesus. Aquele que foi ferido pelo seu próprio Pai. Porque a palavra vai dizer que Deus um dia amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu próprio Filho Jesus, para todo que nele crê não viesse perecer, mas que venha ter a vida eterna. Se Jesus Cristo não tivesse morrido por nós, quem ia perecer era a nossa alma, na condenação eterna, porque não teríamos direito de salvação. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem pecou e afastado da glória de Deus ficamos. E Deus teve que estabelecer uma nova aliança. Só que essa aliança agora já não é mais com o homem, porque a aliança que ele fez com o homem, ela foi quebrada. Então ele veio fazer aliança com o próprio Cristo. E a aliança foi o sangue do Cordeiro vivo, o sangue de Jesus Cristo que desceu na cruz do Calvário para pagar o meu e o seu pecado. Talvez você se pergunte, mas que pecado que foi pago por Cristo se eu não pequei, se eu não transgredi a lei? A palavra do Senhor vai dizer que pelo homem entrou o pecado, e o pecado alcançou toda a humanidade. E o pecado, ele gerou o quê? A morte, porque a palavra do Senhor vai dizer que o pecado consumado, ele gera morte. Quando Deus formou o homem no jardim, ele disse: olha, de toda árvore que tiver no jardim, você pode comer o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E a palavra do Senhor vai dizer que a mulher comeu do fruto, ainda levou para o seu esposo ali. E a palavra do Senhor vai dizer que o homem pecou. O homem pecou porque ele descobriu o bem e o mal. O homem pecou porque ele desobedeceu a Deus. O Senhor deu uma ordenança ali. O pecado não estava no fruto. O pecado se tornou ali na desobediência do homem. Foi por causa da desobediência do homem. O Senhor, ele fez o homem, ele deu o tal do livre-arbítrio, o direito de escolher, o direito de servir a Deus ou o direito de servir ao mundo e nossas próprias vontades. E o homem escolheu o direito ali de comer. Ele escolheu o direito de pegar e comer. Por isso que a palavra vai dizer que o pecado entrou através do homem e trouxe a morte para a humanidade. Mas um dia Deus fez uma aliança com o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus.
Ele fez aliança com Cristo e Ele veio, e através da sua morte nos trouxe a vida. Hoje nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele pecado que um dia o homem fez, transgrediu a lei e pecou e entrou, alcançou a humanidade como um câncer. Jesus Cristo foi o antídoto que veio derramar o seu sangue para curar aquela ferida, para curar aquele câncer que não tinha cura. Jesus Cristo é Ele que cura a chaga do pecado. Jesus Cristo é Ele que nos limpa, e Jesus Cristo é Ele que nos salva, e ainda é Ele que nos leva para o céu. Mas como temos livre-arbítrio, temos o direito de escolher ou entrar pela porta estreita, ou escolher o caminho espaçoso, ou escolher servir Jesus, ou escolher servir o mundo. Mas os dois, a palavra vai dizer que nós não podemos servir, porque um vai ficar aborrecido. E a palavra do Senhor fala que o inimigo, ele anda de redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Certamente Ele está analisando as nossas atitudes, certamente Ele está analisando as nossas escolhas, porque onde Ele achar uma falha, onde Ele achar uma brecha, é onde Ele vai entrar, porque é uma porta para Ele entrar. Por isso, nesta manhã, eu te convido, aceite a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. O sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado, o caminho já foi estabelecido. Agora é a nova aliança, e a aliança é a nova aliança com o sangue de Jesus. A aliança da salvação feita com sangue. Aquele sangue que jorrou e disse: olha, esse é o sangue da nova aliança. Então essa aliança, ela não vai ser quebrada, porque a aliança é o sangue de Cristo Jesus, aquele que tira e tirou o pecado do mundo e que nos trouxe a salvação eterna. O pecado, ele cobriu a humanidade, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora é graça, é misericórdia, mas não faça da graça uma desgraça, porque tem muita gente achando, porque é graça de Cristo, está fazendo uma desgraça na vida, porque achando que é por causa da graça tudo está certo, eu vou para o céu de qualquer maneira, porque é graça. Não é apenas a graça, não é de qualquer forma. A advertência diz: olha, a porta é estreita. Ele diz: a porta é estreita. Então a porta, ela não passou por reforma e não vai passar, porque a porta é Cristo. Então não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma. Não pense que a gente vai viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer forma, e naquele grande dia você é salvo, porque é graça de Deus. A graça já foi enviada na cruz do Calvário. A graça temos que aceitar, mas não podemos viver a graça de qualquer maneira. Porque um dia a palavra do Senhor vai dizer que um dia prestaremos conta de tudo que a gente faz nesse corpo. Então não é de qualquer jeito, porque se não fosse assim, não ia ter um julgamento. Se fosse de qualquer jeito, não iria dizer que um dia haverá um juízo. E o próprio juiz é o próprio Cordeiro que derramou o seu sangue. E naquele dia a gente vai responder sim por tudo que a gente faz nesse templo chamado corpo. Tudo que a gente faz, mas um dia prestaremos conta. Então significa, não é apenas só a graça, mas tem que ser conforme a palavra é dita para nós. Quando ele diz: olha, apertado é o caminho, para quê? Para nos conduzir à salvação. Então não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Então nesta manhã que nós viemos abandonar os caminhos errados, que a gente vem abandonar as práticas que nos tira o direito de ter a vida eterna, que a gente vem abandonar a vida que nos afasta novamente da graça de Deus. Porque o Senhor fala: olha, Ele enviou o seu Filho para todo que nele crê. Temos que crer para não perecer,